A palavra do Senhor diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que entre vós discutis? E ides tratando, à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que havia a seu respeito nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele veio por todo o caminho, nos falando a respeito das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram durante o caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche os seus olhos. Louvado Deus e eterno Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, para que os nossos ouvidos e os nossos olhos e o nosso entendimento sejam colocados diante dos teus pés, que toda a nossa atenção, Senhor, seja voltada para o teu alerta. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia de nos mostrar tão preciosas palavras, aos quais podemos aplicá-las em nossos dias hoje. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa cada um que chegou neste lugar, porque não foi os seus pés que os trouxeram, foi o teu Espírito, Pai. Eu louvo a Ti pela Tua providência diária, porque Tu és um Deus que cuida, um Deus que zela. Obrigado por tudo, meu Deus, só tenho a Te agradecer. Ajuda-me na minha pequena capacidade, lembra-me daquilo que Tu colocaste em meu coração para que eu possa transmitir ao Teu povo, e assim glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ouvir esse relato é muito comum para aqueles que professaram a sua fé em Cristo. Nós que fazemos parte de uma igreja, de uma denominação religiosa, conhecemos bem a passagem desses 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós sabemos o que aconteceu com eles e muito mais, conhecemos tão bem essa história que quando ouvimos através de uma pregação, nós já podemos antecipar o que será dito.
Mas para que nós possamos entender na profundidade o que aconteceu com esses dois homens nesse caminho e como as suas vidas parecem tanto com a nossa, eu convido você a analisar um pouco mais profundamente essa palavra, para que a gente possa entender mais claramente. É necessário que a gente entenda quem são esses discípulos, o que afetou tanto a sua vida, para que eles pudessem ser tão impactados com essa experiência nesse caminho. A Bíblia nos mostra que o ministério de Jesus, ele começou há 3 anos e meio desde este acontecimento. E no início do seu ministério, ele era um homem enviado por Deus para que o povo voltasse a crer num Deus que fez milagres no passado, que fez grandes maravilhas no passado e naquela época estava distante de Deus. A sua fé estava enfraquecida, a sua capacidade de olhar para Deus não era mais como era antigamente. E de repente Jesus chega, começa o seu ministério selecionando alguns homens naturais, homens sem estudo, homens sem cultura, no que se diz respeito à aprendizagem das Escrituras, homens simples, homens do povo. E Jesus, ele começa selecionando pescadores, cobradores de impostos, pessoas que eram consideradas sem nenhuma importância para aquela sociedade. Esses homens começam a andar com Jesus e começam a ver maravilhas acontecerem, começam a ouvir palavras que nenhum outro homem na sua época tinha a capacidade de falar. E eles presenciaram isso durante 3 anos e meio. Deixa eu citar algumas coisas que eles puderam presenciar. A Bíblia não diz que esses em especial eram um dos 12, mas eu acredito que eles sim presenciaram muitas maravilhas, porque quando Jesus começou a fazer os seus milagres, as pessoas começaram a segui-lo. Ele não selecionou somente 12, os 12 que ele selecionou foi para poder ter uma aproximação maior com ele, para poder revelá-los o mistério da fé revelada na sua pessoa, no próprio Jesus. Mas uma multidão, ao ver as coisas que Jesus fazia, os milagres que ele podia fazer, uma multidão seguia diariamente. Você pode ver nos evangelhos que quando Jesus fazia sempre algo, uma multidão o seguia. Se ele ia atravessar para a outra banda do mar, pessoas procuravam barcos para poder segui-lo até a outra banda. E assim não queriam deixá-lo em hipótese alguma. A Bíblia diz que essa mesma multidão de pessoas, uma vez estavam no deserto e depois de ouvirem uma grande e duradoura pregação, ficaram com fome, não tinham condição de poder se alimentar, e essa mesma multidão foi alimentada por Jesus, porque ele fez a multiplicação, um grande milagre, na multiplicação de pães e peixes, e todos eles se alimentaram. Então é impossível não afirmar que não somente os 12 eram discípulos de Jesus, mas também um grande número de pessoas se tornaram discípulos dele. A Bíblia também diz, para confirmar isso, que ele separou 70 para o ministério de evangelização, para que pudessem pregar sobre as grandezas e as boas novas do reino. E ele selecionou não somente os 12, mas também 70, e muitas outras experiências dessa parte de evangelização. E esses dois discípulos em especial, eu acredito que eram pessoas próximas de Jesus. Não poderia ser tão próxima quanto os 12, mas eram pessoas, 2 discípulos, que andaram com Jesus ao ponto de ficarem tão afetados com a sua morte. E dito isso, eu quero que você analise texto a texto, versículo a versículo, o que nós podemos tirar como aplicação de uma experiência única desses 2 discípulos para a nossa vida hoje. E você vai ver que muitos de nós aqui neste lugar não estamos distantes de ser parecido com esses 2. Nós não estamos distantes de poder estar passando até pela mesma experiência que ele. Nós podemos até estar entristecidos, como nós iremos ver. Nós podemos estar até desanimados, como nós vimos que eles estavam. E é por isso que eu convido você a olhar para o versículo 14, aonde diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Olhe para mim. Quando você olha um homem que fez o que Jesus fez, deixa eu te dar um exemplo do que eu pude enxergar somente no versículo 14.
Imagine um homem que estava morto há 4 dias. A Bíblia diz que seu nome era Lázaro, conhecemos bem essa história. A Bíblia diz que ele estava morto há 4 dias. A sua família pediu para que Jesus fosse até lá antes da sua morte, para que pudesse curá-lo e evitar essa iminência da sua morte. Mas Jesus não foi. 4 dias depois da sua morte, Jesus foi. Chegando lá, bem sabemos da história, que ele pegou, deu a ordem e Lázaro saiu vivo. Parece aos nossos ouvidos algo tão natural, por se tratar de Jesus e do poder e da sua majestade, que isso não mostra a grandeza do que aconteceu. Uma coisa é quando ele ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta, que ele pediu para que o pai entrasse, e ele disse: não te preocupas, porque ela somente dorme. E ele falou para aquela criança: levanta, e aquela criança levantou. Não é um caso de ressuscitar somente um morto, mas no caso de Lázaro, ele já estava num estado avançado de putrefação. Ele não era somente um morto comum, ele já estava num estado fisicamente impossível de voltar à vida. E Jesus não somente ressuscitou este homem, mas fez com que toda a sua estrutura óssea voltasse ao seu estado natural. Você consegue entender a grandeza do poder desse Deus? Quando nós olhamos Jesus ressuscitou Lázaro, parece-me aos nossos ouvidos algo natural, mas é algo muito além da naturalidade. Ele restaurou um homem que era impossível ser restaurado. Consegue comparar a grandeza desse Deus? Você consegue entender que Jesus sempre deixou notório que a glória era para Deus e ele não fazia nada às escondidas? Quando ele pega outro homem com a mão ressequida, escondido atrás de um lugar, ele chama aquele homem publicamente e pede para que ele estenda a mão, e publicamente o milagre acontece. Você consegue entender quando a Bíblia relata que Jesus fez um milagre a um cego de nascença, que segundo a ciência era impossível enxergar? É diferente quando a gente tem um problema eu não sei como é a palavra que fala, mas catarata, né? Que você consegue, através de uma cirurgia, voltar a enxergar. Aquele homem não, aquele homem fisicamente era impossível, porque ele nasceu cego. E quando ele, questionado pelas autoridades da época, querendo encontrar em Jesus algo errado, ele fala: foi um pecador que te curou. E a resposta daquele homem que não conhecia Jesus foi muito maior do que nós podemos crer. Ele falou: se ele é pecador, eu não sei, mas eu sei uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Vocês conseguem entender a grandeza deste Deus? Vocês conseguem entender a grandeza deste poder? Vocês conseguem entender a experiência que esses homens tiveram com esse Jesus? Irmãos, é muito fácil nós nos decepcionarmos com algo que nós entendemos que é natural. É muito fácil nós nos questionarmos e nos entristecermos com algo que nós sabemos que é natural acontecer. Mas quando nós nos deparamos diariamente, constantemente com algo sobrenatural vindo de um homem que não só tinha poder nas suas palavras, mas o poder de Deus estava sobre ele, é algo que você não consegue esquecer do dia para a noite. Você não consegue deixar de lado essa experiência. Você não consegue pegar e dizer assim: deixa para lá, passou. Era isso que eles estavam discutindo, eu creio pela fé. Quando eu vejo no versículo 14, ele dizendo: e eles iam no caminho discutindo sobre tudo o que havia acontecido. Eu imagino dizer: como pôde acontecer isso? Como com um homem tão poderoso, ao qual até os ventos e o mar o obedeciam, quando ele mandava se acalmar, como isso pode acontecer? Como ele pôde ser crucificado? Você ouviu sobre a história de Pedro? Nós não tivemos o prazer de ver, mas ele declarou que ele andou sobre o mar, quebrando mais uma lei da física. Nenhum homem na terra, a não ser Pedro, teve esse prazer. Ele quebrou a lei da natureza, ele quebrou a lei da física. Imagina o que passou pela cabeça desses dois homens naquele caminho. Imagina a grandeza de coisas que eles tinham para discutir.
e para poder ficar tristes realmente. E continuamos, e no versículo 15 diz: e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu escuto, veja só, esses dois não eram Pedro, esses dois não eram Tiago, esses dois não eram nenhum discípulo próximo, não era nenhum que foi escolhido a dedo por Jesus, não era nenhum que, segundo o critério humano, havia de ter o direito de poder ter essa experiência. Eles eram, digamos que, uns discípulos que estavam ali, que criam, que caminhavam com Jesus, que receberam a sua palavra, porque a Bíblia diz que foram dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Não foram dois conhecidos de Jesus que iam a caminho de Emaús, foram dois discípulos. A Bíblia enfatiza a postura e a posição deles diante de Jesus. Mas o que é maravilhoso é que a Bíblia diz, mesmo eles não estando, digamos, naturalmente num patamar de status maior, o próprio Jesus foi ter com ele. O próprio Jesus caminhou com esses dois. Imagine você, meu irmão, imagine você, minha irmã, sendo um desses dois discípulos no caminho de Emaús. Foi isso que eu fiz, eu me imaginei sendo tão pequeno comparado aos gigantes que foi escolhido por ele, tão imerecedor, porque eu só fazia ouvir, eu só fazia ficar sentadinho na cadeira, eu não tinha nenhuma postura de ação propriamente dito no ministério de Jesus. E de repente, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, se preocupar com esses dois discípulos e caminhar ao lado deles, querendo saber o que é que está entristecendo vocês. Vocês conseguem entender isso? Veja o que diz o versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esse Jesus que estava sabendo o que estava acontecendo no coração daqueles dois discípulos, chega nessa hora e nós lemos aqui na sua palavra que os olhos daqueles dois discípulos estavam impedidos de o reconhecer. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Se você já leu esse texto, em algum momento da sua vida, você acreditou que quem fez com que os seus olhos ficassem fechados para reconhecer quem era a pessoa de Jesus que andava com eles, foi o próprio Jesus que fez isso, eu discordo com você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou ou cega o entendimento dos fiéis, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, para que sobre elas não venha a aparecer a luz da glória de Cristo. Como, irmão Anderson, isso é possível? Através dos problemas que vêm sobre nossas vidas, através das tristezas que vêm sobre nós, através das provações que vêm sobre nossa vida, a nossa fé é confrontada com algo que os nossos olhos veem. É nesse momento em que nossa fé é abafada por aquilo que é algo sobrenatural. Aquilo que é algo sobrenatural, que é vindo de Deus, é abafado por algo natural. É essa a função do nosso inimigo, a função de Satanás, quando diz que ele cega o entendimento das pessoas. Quando eu leio e entendo isso, que os seus olhos estavam como que... olhe para a sua Bíblia, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. De maneira nenhuma foi o próprio Jesus que quis isso. De maneira nenhuma, porque se você ver o versículo anterior, você vai ver que eles discutiam entre si sobre tudo o que havia acontecido. Olhe para mim, deixa eu te dizer outra coisa. Deixa eu te dar um exemplo prático do que eu quero te mostrar. A nossa vida é regida por últimas palavras. Você consegue entender isso?
Quando de repente a gente vê o que esses homens viram no passado, você vai ver que eles criam em Jesus, andaram com Jesus durante 3 anos e meio, eles depositaram toda a sua esperança naquele homem, e de repente aquele homem é crucificado e morto. Uma palavra foi decretada naquele momento: ele morreu. Ele morreu. Então como eu posso voltar a crer, como eu posso acreditar, como eu posso depositar ainda esperança, se a minha lei natural diz que depois que morre acabou? O que eles discutiam entre si é algo muito grande, a morte de Jesus. Pode ver que quando eles falam que muitas das mulheres que estavam entre eles foram até o sepulcro e não viram seu corpo, mas não viram. Muitos dos 12, também 2 dos 12 foram lá e também não viram. Eles não deram importância a isso, porque eles queriam algo concreto, e isso era humanamente impossível. Eles mesmo sabendo que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, eles nunca imaginaram que isso poderia acontecer com si próprio. Eles nunca pensaram nisso. É natural a gente pensar: depois que morreu, acabou. Depois que morreu, toda a minha esperança foi embora. Depois que morreu, eu não tenho mais agora a quem procurar, eu não tenho mais quem seguir, eu não tenho mais aquela palavra que queimava em meu coração todos os dias. Você vai entender o que eu estou falando. Vocês conseguem entender agora o porquê os seus olhos estavam como que fechados? A minha pergunta para você nesta noite é: o que tem fechado os teus olhos diante de Deus? O que é que tem colocado os teus olhos como que fechados para poder resplandecer a glória do Senhor e você poder enxergar quem Ele está andando contigo? Não há nenhum problema, não há nenhuma preocupação que o Senhor não conheça primeiro do que você. Veja, esses 2 discípulos estavam sozinhos andando, um discutindo entre o outro sobre o que havia acontecido, e o próprio Senhor estava ali com eles, e eles não perceberam. Por que não percebeu? Porque a circunstância do que eles estavam passando foi muito maior para poderem enxergar o próprio Deus que estava com eles. Você consegue entender a gravidade do que isso pode ser também na nossa vida? Eu não sei qual tem sido o motivo da tua tristeza. Eu não sei qual tem sido o motivo do teu desânimo, do teu enfraquecimento. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está andando ao teu lado. Que os teus olhos podem ficar abertos sim, e você poder ouvir a voz do Senhor dizendo: olha, o que é que te deixa triste? O que é que está te preocupando? Fala comigo. E nós continuamos. No versículo 17: então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. A maior preocupação que existe na nossa vida hoje é podermos declarar sobre nossa própria vida uma última palavra. Por que você está dizendo isso, irmão Anderson? Muitas pessoas que estão doentes, quando vão para um médico, de repente é deparada com uma doença que não tem cura, o médico chega e diz assim: olha, infelizmente para você não tem mais jeito. Muitas pessoas que quando se encontram com um casamento que está passando por uma crise, e essa pessoa que quer uma solução do seu problema, da sua vida amorosa, ela procura conselho com pessoas, e essas pessoas dizem: olha, diante da situação que tu estás passando, o teu casamento não tem mais jeito. Então isso é uma palavra lançada, uma última palavra lançada, e você pega aquela palavra.
Aqueles 2 discípulos estavam numa situação muito semelhante a essa. Eles disseram para si próprios: olha, nós pensávamos que era Ele quem iria redimir Israel. Nós depositamos sobre Ele toda a nossa esperança. Nós vimos coisas grandiosas acontecerem através da sua vida. Mas agora já é o 3º dia que tudo isso aconteceu e Ele morreu. Uma última palavra foi decretada por esses 2 discípulos. Se você tem uma última palavra lançada sobre sua vida, deixa eu te dizer uma coisa. Esses 2 discípulos, eles estavam muito enganados quando pegaram e decretaram isso para si. Porque quando a gente fala: olha, não tem mais jeito, olha, meu casamento não tem mais jeito, olha, a minha saúde não tem mais cura, a doença que eu tenho não tem mais cura, faz tanto tempo que eu tenho pedido algo a Deus e essa oração não tem sido respondida, então não tem jeito, o Senhor não vai me responder. Isso é uma última palavra que você está lançando sobre a sua própria vida. E isso pode ser motivo de você usar essa palavra para se entristecer com o próprio Senhor. Porque foi isso que eles falaram quando disseram: olha, nós pensávamos que ia ser Ele que ia redimir Israel. Olha, nós pensávamos que através do que nós vimos, Ele era a pessoa que estava sendo escolhida por Deus para poder dizer assim: não, tudo vai mudar, essa opressão vai acabar, o povo será liberto, nós poderemos glorificar o nome do Senhor como era na época de Josué e de Moisés. Mas isso não aconteceu. E essa palavra foi decretada. E de repente Jesus responde para eles. Então, versículo 25, Jesus diz: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Só há um jeito de podermos mudar a última palavra que foi lançada por nós mesmos ou por outra pessoa sobre nossa vida. É através da palavra do Senhor. Eles pegaram e creram, estavam crendo numa última palavra que foi lançada na sexta-feira. Quando eles pegaram essa palavra, eles enxergaram um Jesus crucificado, um Jesus pendurado no madeiro, um Jesus que além de tudo que era possível, ainda foi transpassado, como que diz assim: olha, ser crucificado para Ele é pouco, vamos pegar uma lança e vamos furar o seu lado, para que não haja dúvida da sua morte. Vocês conseguem entender a grande situação que Jesus passou naquela cruz? Ele não foi somente crucificado, Ele foi transpassado, para que todos aqueles que estivessem vendo ali: olha, todos vocês que criam nesse Jesus, Ele está morto e daqui a pouco será enterrado. Guardem isso na sua cabeça, acabou, não tem mais saída, não tem mais no que vocês crerem, não há mais esperança, não há mais. É por isso que eu digo através da fé, que Emaús é uma cidade que representa a antiga vida, porque a Bíblia diz que depois que Jesus morreu naquela cruz, os discípulos se dispersaram, muitos voltaram a viver como pescadores. Aqueles 2 discípulos talvez morassem naquela aldeia e estavam voltando para a sua vida normal, a vida que tinham antes de conhecer Jesus. Quanto tempo não levou depois que saíram daquela cidade e agora estão voltando como que vencidos, como que derrotados, como que sem esperança, entristecidos para a sua velha vida. Quantos de nós, meus irmãos, nós não podemos nos deparar também com nessa mesma situação? Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus vai até ao encontro daqueles 2 discípulos, Ele não vai somente para poder trazer uma palavra das Escrituras para ele, mas também trazer uma novidade. Olha, vocês estão aqui, mas estão desatualizados, vocês estão voltando para Emaús com a palavra que foi lançada a vocês da sexta-feira, da crucificação. Mas deixa eu te dizer uma palavra atualizada: hoje é domingo da ressurreição. A palavra não é a palavra de derrota, não é a palavra de acabou, a esperança terminou, mas sim a palavra de que Ele ressuscitou, a esperança continua, o que foi prometido será cumprido.
Nós não podemos nos apegar à sexta-feira da crucificação, independente da palavra que foi lançada sobre nossa vida. Nós temos que nos apegar com o domingo da ressurreição, porque é a confirmação de que cada promessa será cumprida. Louvado seja Deus por isso. Aqueles dois estavam entendendo isso. Por isso que a Bíblia diz que depois que eles andam com Jesus durante um certo tempo, ouvindo cada palavra da Escritura, que falava a respeito dele, e o seu coração vai queimando, as lembranças vão voltando. Eita, é verdade, ele é o Messias. Eita, é verdade, eu vivenciei isso, eu enxerguei isso, eu pude sentir isso, eu ouvi a respiração dele, eu estava próximo a ele. E quando eles pedem, olha, entra, eu imagino uma coisa, eu imagino aquela palavra, aquele momento ser tão gostoso, tão único, tão semelhante ao que já foi vivido, que eles disseram, olha, não vai adiante não, fica conosco, entra em nossa casa, entra aqui onde nós estamos, fica conosco porque o dia já vai tarde, a noite já vem, então fica conosco. E a Bíblia diz que Jesus entra, vai com eles até a mesa, ele pega, abençoa, daquele jeito que somente ele sabe fazer. E quando ele abençoa, ele parte o pão e dá a cada um deles, que nessa hora, imagino pela fé, que os seus olhos da preocupação, a sua visão do que havia sido dito na sexta-feira, daquilo que o Satanás quis imputar como sendo verdade em suas vidas, cai por terra pelo poder da palavra e da presença de Jesus, e eles dizem, olha ele, é Jesus. Irmãos, quando eu me coloquei nesse lugar, quando eu me coloquei no lugar deles, quando eu me coloquei sendo tão pequeno e podendo ter a presença de Jesus, repartindo pão na mesa comigo, eu pude entender o que aconteceu com eles logo em seguida. Que até alguns instantes atrás, a preocupação deles de que a noite vinha, que havia perigo na estrada para eles continuarem, não era mais nenhum problema, porque a palavra que eles tinham, a última palavra que foi lançada em seu coração é: ele ressuscitou, não tem como eu ficar aqui parado, eu não vou conseguir dormir nesta noite, com o que eu estou vivenciando, com o que eu estou experimentando. E os dois, em comum acordo, decidem voltar para Jerusalém. Jerusalém é que representa a experiência com Deus, a experiência de ter vivido com o Senhor, próximo a Ele, andando com Ele, e eles voltam para o local da onde eles nunca deveriam ter saído. Irmão, guarde no seu coração uma coisa, guarde no seu coração o que eu vou dizer. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, nós estamos vivendo tempos de tantas incertezas, aonde está vindo sobre nós são palavras tão duras, palavras que querem ficar guardadas em nosso coração como sendo a última palavra, que não há mais esperança, que as coisas só irão se complicar mais, que só irá ficar mais difícil, que o desemprego irá aumentar, que o preço irá aumentar. São tantas coisas que vêm sobre nós para nos trazer perturbação. Mas só guarde a última palavra que vem do Senhor. Não guarde uma palavra, a última palavra dita pelo homem. Não guarde nada que o homem diga, não importa o meio de comunicação. Guarde a última palavra do Senhor, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando ele disse isso, ele não condicionou nada. Ele não condicionou a governo, ele não condicionou a deputado estadual, a municipal, nada. Ele disse: guardem uma coisa em seus corações, aliás, duas: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a outra coisa é: todas as coisas cooperam para o seu bem, porque eu cuido de você. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Não é promessa de homem,
não é promessa de nenhum governante, é a promessa do Deus Altíssimo, Senhor do Universo, que possui toda a glória. Essa deve ser a nossa última palavra. Deixa eu te dizer somente mais uma coisa que chamou muito a minha atenção. Quando você vê aqui, ó, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu te dizer uma coisa que vai trazer mais conforto ainda ao teu coração. Eu louvei a Deus quando eu li esse último versículo. Eu engrandeci o nome do Senhor quando eu li esse último versículo. Porque ele diz: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Volte para mim, comigo. Imagine que nós estamos na quinta-feira, à noite, no Getsemane. Momentos antes do Senhor ser preso, o Senhor sai para um canto para orar. Ele pede para que alguns vá com ele para orar também. Depois de um certo tempo orando, ele volta e encontra aqueles que ele chamou para orar dormindo. E ele diz: olha, despertai, para que vocês não sejam pegos em tentação. Depois de alguns instantes, aqueles soldados vêm, Judas o trai, beijando 3 vezes, beijando. E quando Jesus vai, Pedro pega da sua espada e fere a orelha de um soldado. Jesus pega, cura a orelha de Malco. Jesus é levado preso. Somente Pedro, ele vai seguindo Jesus. Momentos antes, Jesus tinha dito algo para ele. No momento em que Jesus está sendo ali, eu imagino que sendo torturado, espancado, cuspido, escarnecido, Pedro é confrontado com a sua natureza 3 vezes. E por 3 vezes ele nega conhecer Jesus. No versículo 21 do capítulo 22, tem um texto que eu peço a Deus um dia poder pregar sobre isso. Que é a hora que, quando ele nega Jesus pela 3ª vez, Jesus olha para ele. Escuta o que eu estou te dizendo, escuta. Eu sei que a minha voz já está rouca, porque... Mas escuta. Quando Jesus ele olha para Pedro, ele não está num local de conforto. Eu imagino Jesus sendo espancado. Jesus está sendo escarnecido. Ele está acorrentado. Mas ele ainda se preocupa com Pedro. Você consegue entender isso? Ele se preocupa com Pedro. Ele olha para Pedro. Pedro nega Jesus. Jesus está sendo espancado ali. E ele olha para Pedro. A Bíblia diz que Pedro não consegue resistir àquilo. E sai ali angustiadíssimo. Mas aí, o versículo 34 diz: os quais diziam, Jesus ressuscitou e já apareceu para Pedro. Se você for para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo diz uma coisa interessantíssima. Lá está sendo especificado a ordem para quem Jesus apareceu. A primeira pessoa da lista, dita por Paulo em 1 Coríntios 15, é Pedro. E eu comecei a pesquisar na Bíblia aonde, Senhor, eu quero ver essa experiência. A Bíblia vai dizer que essa primeira experiência que teve Jesus com Pedro foi no Evangelho de João. Quando Pedro e João ouvem das mulheres que Jesus havia ressuscitado, ambos correm para o sepulcro.
João chega primeiro, Pedro chega depois. João chega na porta e fica. Pedro chega na porta e entra. Ele não consegue se conter em ficar na porta. Ele chega na porta e passa na frente de João. E quando chega lá, a Bíblia diz, depois leia, a Bíblia diz que quando ele chega lá, que não vê o corpo de Jesus, mesmo sem ver, ele creu. Ele creu. E isso foi imputado como uma experiência pessoal, ao ponto de ser narrado por Paulo. Pedro foi o primeiro que creu na ressurreição de Jesus. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados porque, assim como Ele escolheu os 12, Ele selecionou. A Bíblia diz que tantos quantos vierem até mim, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. A mesma promessa que tem sobre a vida daqueles 12, desses 2 que estavam no caminho de Emaús, está sobre nossa vida hoje. A mesma última palavra de vitória que estava na vida daqueles 2 homens, está sobre nossa vida hoje. Nós somos privilegiados porque nós fomos selados. Nenhuma outra palavra impactou tanto a minha vida com 40 anos de idade, como depois de ouvir muitas palavras, como a que eu vi no domingo passado, pela boca do pastor Marcelo, quando ele diz que nós fomos regenerados no Espírito, ao momento em que nós cremos no Senhor Jesus. O nosso Espírito foi salvo, regenerado naquela hora. A minha alma, ela está sendo santificada através da palavra do Senhor todos os dias. E o meu corpo será salvo através da glorificação, quando eu me encontrar com o meu Deus, ou quando Ele vier se encontrar comigo. Não há esperança maior do que essa. Não há problema que me preocupe. Não há sentença de médico, não há sentença de governo, nada que me preocupe, pois a única convicção que eu tenho que ter é que eu estou sendo guardado e cuidado por um Deus soberano e justo. Você está também. Você está também. Guarde esta palavra. Não se entristeça. Você pode até se entristecer, porque nós somos ainda num corpo humano. Nós somos sujeitos a isso. Mas na mesma hora que quando vier esta tristeza, entenda, o Senhor está do teu lado, perguntando: por que estás triste? Por que tu estás preocupado? Olha, qual foi o que você ouviu? Não te preocupas com o que tu ouviste, se preocupa com o que eu te digo. Eu estou cuidando de ti. Glória a Deus. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Não há problema que deva nos preocupar. Não há situação que nós devamos nos entristecer. Não há nada que os nossos olhos vejam que a gente chegue e diga assim: olha, não tem jeito, porque dia após dia eu não vejo nada avançar. Eu só vejo as coisas retrocederem ou permanecer do jeito que estão. Mas o Senhor é vivo. O Senhor está vivo. Me diga algo que o Senhor não possa fazer. Me diga uma única coisa. Me diga uma única coisa que o Senhor não possa fazer. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Tu se cuidas de nós, Senhor, tu cuidas de nós. Tu demonstras o teu amor dia após dia para com o teu povo. Deus, não importa, Senhor, o que venha sobre nossa vida, Tu sempre terás uma palavra, Senhor, que irá nos fortalecer, que irá nos lembrar, que queimará em nosso coração, como queimou no coração daqueles 2 discípulos naquele caminho. Oh Deus, Tu se preocupas tanto conosco, que não importa onde estejamos, o Senhor vai até o nosso encontro. Oh Deus,
Não importa o quão pequeno nós achamos que somos, porque diante de Ti, Senhor, todos somos iguais. Tu amas a todos da mesma maneira, Senhor. Todos nós somos Teus filhos, meu Deus. Pai, eu Te peço por cada vida neste lugar. Deus, eu não sei o que está acontecendo na vida dos que estão aqui, mas que essa palavra, Senhor, seja fincada em seus corações, de tal maneira que qualquer coisa que vier sobre suas vidas, ao ponto de deixá-los entristecidos, desanimados, desesperançados, Senhor, possa ser substituído com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu conforto, com o Teu abraço, com o Teu calor, Senhor. E que eles possam ser tão impactados com isso, que automaticamente, aonde eles estejam, eles não consigam se conter e corram declarando o grande milagre que foi feito. Oh Deus, foi orado assim no início, Senhor. Então eu reforço esta oração. Oh Deus, glorifica o Teu nome através de nossas vidas e por meio delas, para que possamos ser usados por Ti em toda e qualquer situação, meu Deus. Deus nos dá a eminência da importância de tratar não de assuntos naturais, não daquilo que é daquilo que acaba, Senhor, mas daquilo que é eterno, porque é isso que irá nos fortalecer. Que toda palavra humana seja substituída pela Tua palavra eterna. Oh Deus, faz isso na vida de cada um neste lugar, que eles possam olhar para tudo com os Teus olhos, Senhor, não com os nossos próprios olhos. E assim, Senhor, que Tu possas achar instrumentos e vasos verdadeiramente nas Tuas mãos, que possam ser usados por Ti. Meu Deus, meu Pai, eu Te agradeço por esta oportunidade. Eu Te agradeço, Senhor, por ter sido, oh Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Que essa palavra comece a ser praticada dia após dia pela minha própria vida, e assim o Teu nome seja engrandecido. Mais uma vez, obrigado, em nome de Jesus, amém.